a gente vai trabalhar os nossos documentos, né? Vai formatar os nossos arquivos, e para essa formatação a gente vai precisar entender, né, como é que funciona o gerenciamento desses arquivos dentro do nosso sistema, tá? Esse sistema pode ser o Windows ou pode ser o smartphone, né? Então, muitas pessoas vão utilizar o Windows, outras pessoas vão estar trabalhando só com o smartphone. Então, como é que a gente vai dividir isso? Eu vou mostrar primeiro para vocês o gerenciador de arquivos do Windows, depois eu vou mostrar para vocês o gerenciamento de arquivos do Google Drive. Por quê? Porque no Windows a gente vai mostrar um gerenciamento que acontece no computador, que é local, ou seja, as pastas, os arquivos estão guardados, estão gravados no computador, localmente. Depois a gente vai ver um gerenciamento de arquivos que é na nuvem, né? Que não estão guardados nesse computador, estão guardados na nuvem. Agora eu gostei dessa pergunta. Estão guardados na nuvem. Ela é uma nuvem porque dificilmente eu consigo localizar ela, né? Ela é uma nuvem porque ela está espalhada. Então, hoje o Google não tem um ponto de hardware, né? Na verdade, ele tem uma rede espalhada. Por isso ela é uma nuvem. Mas não porque ela não existe. Não porque ela não é um hardware, porque ela não é um servidor. Na verdade, ela é. Né? Então, quando a gente fala sobre isso, sobre nuvem, a gente está falando de um grande centro de processamento espalhado de uma forma como uma nuvem, né? Então, a nuvem, ela consegue cobrir um grande espaço. Por isso é que ele é nuvem, não porque ele não existe, ou porque ele é vazio, ou porque a gente não consegue pegar, né? Na verdade, a gente consegue pegar, ele é um hardware, claro, existe a gente sabe que hardware e software não trabalham sozinho, então ele tem sim um software, né? Mas essa nuvem é um local onde os arquivos, os nossos arquivos são armazenados. Então, só para vocês saberem, para ficar claro para vocês, que essa nuvem, ela não é invisível, né? Ela não é vazia, não, ela é um servidor de alta performance, distribuído, né? Então, você imagina que se ela é uma nuvem que não pode deixar a gente na mão, ela não pode estar distribuída em uma central só, ela precisa ter todo um entorno de segurança, essa central aqui não está respondendo, tem que abrir uma outra, né? Enfim, mas existe, mas ele é um equipamento, né? Ele é um hardware e software funcionando para armazenar os nossos arquivos. Só não é um armazenamento local, né? Eu que dou conta aqui dos meus arquivos no computador, ele é um armazenamento que eu não tenho, né? Eu não tenho que me preocupar com as opções de backup dele, né? Não tenho que me preocupar se vai dar problema. Aqui no meu computador eu tenho que me preocupar, porque se der problema eu não tenho ele em outro lugar. Então, a gente vai falar sobre esses dois tipos de armazenamento e como é que a gente trabalha e cria pastas e arquivos, né, para esses dois tipos de armazenamento, tá? Então, toda e qualquer informação será gravada em nosso computador, em algum lugar, né? De novo, que lugar é esse? Né? Esses dados estão aonde? Então, a gente pode estar gravando esse arquivo no nosso computador, aqui, computador local, em mídias removíveis, né? Agora a gente não usa mais CD, né? Essa imagem que tá defasada, né? Acho que nem pendrive a gente não usa mais, né? Hoje a gente trabalha com a nuvem, né? Então, a nuvem é onde ficam armazenados todos os nossos arquivos que não estão aqui localmente. Importantíssimo, ó. Sempre que a gente trabalha a nomenclatura de um arquivo, a gente tem que ter em mente que ela é formada de duas partes, tá? Atenção. Uma parte a gente distingue, né, como nome, sendo o nome do arquivo, e a outra parte sendo a extensão desse arquivo. Para que serve a extensão? Diz para vocês, né, que o computador ele não é mágico, ele faz tudo que a gente manda. Então, essa extensão ela é importante, por quê? Porque é a partir dela que o computador entende e sabe que software ele vai utilizar para abrir um arquivo. Eu gosto muito de sempre ver a extensão dos meus arquivos. Vocês vão ver aqui, ó, que todos esses meus arquivos aqui têm o nome, certo? Ponto, uma extensão. Então, pela extensão, eu sei que tipo de software eu vou utilizar ele para abrir. Isso pode ser de uma outra forma, eu posso esquecer essa extensão. E normalmente é mais comum, né? É mais comum que essa extensão fique escondida, tá? Eu, particularmente, gosto de deixar ela exibida.
Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, essa configuração a gente faz aqui, ó. Ocultar as extensões dos tipos de arquivos conhecidos, tá? Então, se essa opçãozinha aqui está marcada, ele vai ocultar as extensões que ele já sabe que programa ele vai usar para abrir. Eu costumo deixar desmarcada, tá? Porque eu gosto de observar que extensões são essas, certo? Vejam onde é que eu fui, né? Vou mostrar para vocês agora, utilizando aqui o meu Windows Explorer, que é o que eu estou usando para abrir e visualizar os meus arquivos. Então, eu vim aqui, a gente normalmente abre aqui início, opa, não é aqui, início, a gente está aqui, né? Eu vim aqui em exibir, opções, alterar opções de pasta e pesquisa. Modo de exibição, eu gosto sempre de desmarcar essa opção aqui de ocultar, tá? Eu gosto de observar o que tem aqui, né? Então, por exemplo, todos esses arquivos aqui, ó, são MP4, então são vídeos, certo? Esse aqui, ó, é PDF, são arquivos do Acrobat Reader, ó, se eu vim aqui, mesmo maior que seja o nome, tá lá, ponto .pdf, tá? Esse aqui é um ponto .rar, né? Que é um arquivo compactado, tá? Então, os nomes, apesar de não aparecer, são formados por essa parte, né, que é a parte do nome do arquivo, e depois dessa parte aqui, que é a extensão. Ah, por que a gente não usa, né? Antigamente a gente não usava, agora funciona melhor o ponto, né? Porque antigamente o sistema operacional acabava se confundindo o que era extensão e o que fazia parte do nome. Então a gente costumava não utilizar ponto, né, para colocar o nome do arquivo, tá? Hoje os sistemas operacionais estão cada dia melhores, né? Então a gente não tem mais tanto problema com relação a isso. Bom, aqui, sobre o gerenciador de arquivos. Então, falei para vocês que a gente vai dar uma olhada no primeiro, que é o que trabalha com Windows, né? Que é o Windows Explorer, tá? Eu estou usando uma versão aqui, que eu acho que é a versão 10, aí toda essa parte que eu vou demonstrar para vocês Vou demonstrar para vocês direto no Windows Explorer, tá? Essa aqui é a minha tela do Windows, certo? O Windows Explorer, o meu já está aqui, ó, tá? Já aparece aqui, já tenho ele aqui na minha barra de trabalho, mas vocês podem acessar também, né, direto por aqui, certo? Vocês vão ter que colocar aqui, né, porque ele tem um monte de coisa. E vocês podem acessar, né, direto por aqui, que é o explorador de arquivos, que ele chama aqui, tá? Eu acesso direto aqui embaixo, ó. Essa aqui é a janelinha dele. Ele abre normalmente aqui no início, né? Então tem toda aqui uma barra onde a gente pode trabalhar com copiar, colar, recortar, né? Copiar o caminho, copiar para, né, no sentido de mover para algum lugar, excluir, renomear. Então tem toda uma barra aqui que a gente pode estar utilizando. O que eu quero mostrar para vocês que é importante, tá? Hoje a gente trabalha muito com o celular e às vezes não trabalha tanto com o computador, né? Isso afastou a gente um pouco dessa estrutura que a gente, na minha época, que trabalhei com Windows 95, enfim, usava mais, que é a estrutura em árvore, tá? Então, essa ideia de pastas e subpastas, à medida que eu vou abrindo essas pastas, né, vocês vão encontrando outras pastas, a gente chama de uma estrutura em árvore, certo? Dentro do Windows Explorer, as pastas são organizadas dessa forma, e lá no Google Drive você vai encontrar a mesma coisa, tá? Então, à medida que eu vou acessando as pastas, ele vai me mostrando aqui que outras pastas ou arquivo eu tenho dentro dessa pasta. E isso vai virando, né, um encadeamento aí, né? Tipo, pastas dentro de pastas, certo? Bom, se eu quero criar uma nova pasta, né, então eu tenho aqui algumas opções, dentro aqui do IFSC, por exemplo, eu tenho aqui uma pasta 2021, e subedificações, aqui. Aqui eu posso clicar aqui em cima, já está uma nova pasta, né? Vocês veem que ele mostra também um atalho, Ctrl Shift N. Eu uso muito o botão direito, tá, gente? Uso bastante o botão direito. O botão direito, ele é uma opção de acesso ao menu, às vezes mais rápido, dependendo, né, da maneira como você está trabalhando. Tem gente que gosta também de usar o teclado, mas que você encontra aí muitas das opções que você encontraria aqui nessa parte de barra nessa barra de tarefas, tá? Que tem aqui em cima. Então, eu clico aqui em novo, ó, ele tem aqui a opção de pasta, atalho e opção de novos arquivos para todas essas ferramentas. Então, se eu clico aqui em pasta,
ele vai abrir uma pasta, né? A gente vai colocar aqui um nome, e aí vou dar um Enter, então, para concluir essa pasta, certo? Essa é a primeira pasta. Se eu clicar 2 vezes, ela abre, e aí vocês observem, né? Nossa, mas agora eu já entrei em tantos lugares, como é que eu me acho, né? Essa linha aqui de localização, ela é bem importante, tanto aqui quanto no Google Drive. E eu vou dizer para vocês, no Google Drive ela é mais confusa, porque eu me perco dessa linha de localização, aí a gente vai olhar lá também, tá? Então, aqui eu tenho, né, no meu computador, uma pasta chamada Documentos, dentro dessa pasta, uma outra chamada IFSC, dentro da pasta IFSC, uma outra chamada 2021, dentro dela, Informática Subedificações, e dentro dela, Materiais, que foi essa que eu criei agora, certo? Então, essa foi a árvore, né, foi o caminho que eu fiz até chegar dentro de materiais. Clicando aqui em Informática Subedificações, a gente tem Materiais, Informática Básica. Bom, mas eu quero mudar o nome dessa pasta. De novo, eu uso muito, né, o botão direito. Tem o botãozinho aqui, ó, renomear, né, só clicar. Eu gosto de usar o botão direito, ou então o F2, que funciona aqui para a gente trocar. Ou dar um cliquezinho, né, ele também aqui já edita, já abre para a gente fazer essa edição, ok? Então, eu tenho aqui os meus arquivos, né? Eu posso clicar com o botão direito aqui e dar uma opção de novo. Ele está dizendo o seguinte, ó, você quer criar um atalho, né? Para qual item você deseja criar esse atalho? Vocês vejam que ele está pedindo para mim escolher um atalho. Eu vou clicar aqui para fazer um exemplo para vocês, ó. Eu vou lá na área de trabalho, eu vou criar um atalho daquela apresentação. Acho que eu salvei agora aqui. Peraí, deixa eu achar ela aqui. Da nossa apresentação, senão eu vou achar. Não, essa aqui é da minha tese. Vou achar aqui, se eu acho ela aqui. Gerenciador de arquivos. Ó, criei um atalho para apresentação, certo? Ó, avançar. Aqui a gente pode colocar um nome, né? Concluir. Bom, vocês vejam uma diferença aqui, ó. Esse vai ficar pequenininho para vocês, né? Não sei se eu consigo ampliar, não consigo. Vai ficar pequenininho para vocês. Deixa eu botar um exibir aqui, ver se vocês veem ícones grandes. Aqui, agora vai dar para ver, ó. Vocês vejam que tem aqui uma setinha, né? E aqui não tem, ó. Os dois são PDF. Esse aqui tem setinha, esse aqui não tem. Eu abri um atalho para esse. O que que isso significa? Do ponto de vista de armazenamento. Ele é um apontador, certo? A gente pode chamar assim que ele é um ponteiro, né? Ele é um ponteiro, ele está apontando para lá. Mas o arquivo está na área de trabalho. Então, a pasta do arquivo é a área de trabalho, certo? Aqui ele é só um apontador para lá, não significa que o arquivo está aqui, certo? A gente tem que tomar bastante cuidado com essa questão de atalho, porque se, eu vou apagar lá, eu acho que eu apaguei alguma coisa no vídeo. Eu vou apagar lá porque ele já está aqui. Errado, aqui eu só estou apontando para lá. Se eu apagar lá, ele se perde aqui, não acha mais, certo? E aí, falando de apagar, né? A gente tem 2 formas de deletar. A gente pode vir aqui e dar um delete, né? Nesse caso, eu apaguei o atalho, mas a gente pode dar um delete no arquivo. E aí tem 2 coisas que ele vai fazer. Se eu der um delete, e ele é um arquivo do meu computador, ele vai jogar para a lixeira. A gente sabe que o Windows ele não exclui direto, ele joga para a lixeira. Né? Se eu só der um delete, certo? Só dei um delete, ele vem para cá. Agora, se eu der um shift delete, aí sim, certo? Se eu vir aqui e der um shift delete, ele vai me dar uma outra informação. Ai, não consegui deletar aqui. Ele vai me dar uma outra informação, que é a informação. Você tem certeza que deseja excluir esse arquivo permanentemente? Então, agora, esse arquivo não vai passar pela lixeira, ele vai ser excluído permanentemente. Tá? Então, com delete eu apago, ele exclui e vai para a lixeira. Agora, com shift delete, eu vou excluir ele permanentemente. Ele não vai passar pela lixeira, ele vai ser excluído imediatamente, ok?